É interessante porque, assim, há uma cultura da Maranata de um evangelho equilibrado e de uma motivação, ensinamento acerca do conhecimento. Isso aí é porque eu congreguei lá há muito tempo, sempre foi assim. Mas o que a gente percebe é que existe uma grande multidão aqui do outro lado que falta esse incentivo, que falta essa orientação. Você acha que isso é um papel do pastor? Sim, eu acho que o pastor, antigamente, tinha medo de perder as ovelhas. O pastor que vive isso hoje, ele está perdido. Porque isso que eu estou falando, o conhecimento multiplicou. Então, o pastor tem que estar preparado para responder às suas ovelhas. Pastor, isso aqui. Ele tem que conhecer as Escrituras. Ele tem que entender. Olha, eu não sou das outras religiões. Mas eu, quando era jovem, líder de jovem, os meus jovens começaram a ser assediados pelos mormons. Eu fui estudar mormonismo. Comecei a dar aula na EBD sobre mormonismo. Eu peguei uma TV, aquele monstro, 29 polegadas, e botei dentro da igreja, na sala de EBD, com um vídeo dos mormons dando aula sobre os mormons. A teologia deles, como surgiram, aquela coisa toda. Alguns irmãos da igreja disseram que eu estava trazendo um mundo para dentro da igreja, porque eu botei a televisão para passar uma fita sobre mormon e dar aula. Então, eu estudei. Então, alguém me pergunta sobre espiritismo, eu sei alguma coisa. Sobre testemunho de Jeová, eu sei alguma coisa. É importante. Então, agora, o pastor antigo que está na ignorância, e ele só chega para o seu membro e diz assim: olha, você é assim, acabou. Mas, pastor, por que tem que usar só saia, senão vai para o inferno? Querido, é assim a palavra do Senhor, não sei o quê. Esse pastor está fadado a ficar reclamando com Deus, dizendo para Deus, por que as pessoas saíram da igreja? Porque uma coisa é a pessoa sair da igreja por pecado, porque ela escolheu pecar. Outra coisa é porque o pastor não se prepara. O pastor tem que conhecer a palavra. O pastor, muitas vezes, tem que conhecer aquilo que o rebanho está correndo risco. Então, eu não sou afixado em mídia, mas eu boto de vez em quando para saber, quando eu vejo que alguém está ouvindo alguém, eu boto para ouvir esse pregador. A pessoa está gostando muito do pastor fulano. Eu boto para ouvir o pastor fulano, como é que é, o que ele prega. Eu já fiz mensagem para preparar mensagem os membros da igreja, isso na metodista. Estavam indo ouvir um pregador que falava um monte de heresia, e eles maravilhados. Eu ouvi, preparei uma mensagem só combatendo as heresias. Minha função como presbítero era doutrinar a minha igreja. Exatamente. Agora, se o pastor acha que dá trabalho, não se prepara, ele vai dar conta a Deus por perder ovelhas por ignorância, por preguiça. Não, é interessante porque o senhor falou isso lá no início. Antigamente, há um tempo atrás, o que era pregado no altar, as pessoas ouviam, como via de regra, seguia, e hoje em dia o pastor, ele, na verdade, as ovelhas, os seus membros, acabam não ouvindo só o pastor. Hoje em dia eles vão para... E a grande preocupação é que eles, muitas vezes, eles até combatem o seu próprio pastor. Eles vão contra aquilo que o próprio pastor está pregando. Qual é a minha preocupação com isso? É que, principalmente acerca de juventude, é que muitas vezes estão pegando heresias, tornando dela uma verdade, tentando combater aquele que ora por ele, cuida da sua família, passa a noite em claro, visita. Assim, eu vejo muitos homens de Deus que muitas vezes estão até frustrados, feridos, por causa dessa situação. Aonde eu quero chegar com essa pergunta? Qual o caminho que a gente precisa tomar? O senhor é professor de teologia, o senhor acha importante as pessoas se prepararem no curso teológico, os pastores fazerem curso teológico,
Como é que o senhor vê isso? Se o senhor indica o curso teológico? Um cristão que tem medo do conhecimento, ele é medroso. Eu não vejo na Bíblia esse sentimento de medo de conhecer. Eu fiz faculdade, pós-graduação, então nunca fiquei preocupado agora. O evolucionismo. Se nós estamos, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O cristão não tem que ter medo de conhecer. Ele não tem que ter medo de estudar. Você tem que responder acerca da sua fé. Então, se você tem que responder, o pastor tem que estudar trabalho. Você lê livros. Você estudar. Por mim, minha vida natural, eu ficava lendo só a Bíblia e cantando. Só que eu tenho que refutar o combate à minha fé. Às vezes, não só por mim, mas pelas aquelas pessoas que me ouvem. E o membro da minha igreja, e uma coisa que eu preguei, o Rogério estava lá domingo, eu preguei sobre a palmeira e o cedro do Líbano, não é isso? Qual é o cedro do Líbano? Ele está ali pequenininho, mas ele está crescendo para baixo, fortalecendo. Então, os membros da igreja estão ali, você está alimentando eles. O problema é que você tem o vento, a chuva, o solo, tem as pragas. E quem é que cuida disso? É Jesus. Mas a Bíblia diz em Efésios 4:11 que Jesus, constituiu na igreja, primeiramente, apóstolos. Não é isso? Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sim, sim. Para que não seja levado pelo vento de doutrina. Então, quem é que tem esse? Somos nós. Claro. O curso teológico dá trabalho para o pastor, é verdade. O indivíduo está fazendo teologia, chega, pastor, eu descobri que a Bíblia diz assim, 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 lá no curso teológico. O pastor não se preparou, ele está desesperado. Ele pregou. Eu vi uma coisa, é muito comum, eu dou aula de exegese, né, também. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, né? É um texto conhecido assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você tem pastor para todo lado pregando. Meus irmãos, porque nós não sabemos como é o céu, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Bastava esse pregador olhar o contexto, o que diz antes, o que diz depois. Sim, claro. E ele nunca falaria isso. Eu me lembro de um hino, que a minha esposa é batista, do cantor cristão, que diz assim: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Então, quer dizer, metade já contou, porque se metade jamais se contou... Nós temos no Antigo Testamento passagens falando sobre os céus, novos céus. Então, já se ouviu falar. A gente tem no Novo Testamento o Apocalipse. Então, como é que nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais subiu o coração do homem? Pega o contexto. O versículo seguinte diz assim, versículo 10. Mas o Espírito nolo revelou, pelo que o Espírito prescruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. E aí o homem natural não serve as coisas espirituais, etc. Sim. O que o texto está dizendo é o seguinte, que o homem natural, ele não imagina o que Deus preparou, mas aquele que tem um encontro com Jesus, o Espírito abre os olhos dele, porque o Espírito conhece tudo, até as profundezas de Deus. Se você olhar o versículo 8, 7, 6, o anterior, diz que se os reis e príncipes desse mundo conhecesse, não teriam matado o Senhor da glória. Então, por que eles mataram o Senhor da glória? Porque os seus olhos não viram quem ele era. Mas quem tem Jesus, o véu foi tirado. Ele sabe das suas promessas. É claro que ele não sabe de vivenciar, mas ele sabe de almejar. Sim, eu sei que eu vou ter corpo como de Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus. Não somos, então, Romanos 8, 29, né, o que Dante conhecia. Para que sejam conforme a imagem do seu filho, exatamente, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha só, eu já sei como eu vou ter corpo glorificado. Então, eu estou dando só um exemplo. Aí um pastor que não estuda, não olha o contexto, não se prepara, e aí o membro da igreja vai chegar para ele, estudou no seminário, foi meu aluno.
E o pastor, meus irmãos, a gente não sabe como vai ser o céu. A gente não sabe, não tem nem noção. Por quê? 1 Coríntios 2,9 diz isso. Aí o membro vai confrontá-lo. Pastor, eu estudei no seminário. Na aula de exegese, eu li o contexto anterior e o contexto posterior. Aí falou em contexto, o pastor já está em nó. O que é contexto? Porque ele é preguiçoso. Não quis estudar, não quis fazer um curso de teologia. Mesmo não tem dinheiro, tem livros para estudar. Exatamente, tem estudos então, online aí bastante. O pastor, isso é minha opinião. Eu não digo, tem aqueles pastores mais voltados para a oração, às vezes com dons espirituais. Sim, é. Se ele tiver, porque Gunnar Ving e Daniel Berg, o Gunnar Ving era mais teólogo. E o Daniel Berg, né, conta aqueles testemunhos todos de milagres. E os dois juntos fundaram a Assembleia de Deus. Então, muitas vezes, Deus supre um com o outro. Você coloca com umas características, de repente, mais de poder, mais de coisa, mas isso não é desculpa. Se o pastor não tem aqueles 2, 3 no ministério, que pode, né, esclarecer e estar junto, ele ser negligente, porque ele não pode aceitar que as suas ovelhas não tenham alimento. Eu entendo também, dentro disso que o senhor está nos explicando, vaticinando, é que o pastor ele não precisa ser um bom pregador, mas ele precisa se preparar. Olha só, a rigor, o pastor ele tem que apacentar. Sim. E para apacentar, ele tem que proteger as ovelhas. Ser bom pregador é outra coisa. Exatamente. Tem muita gente que é bom pregador, mas não é pastor. Exatamente. O maravilhoso é que o pastor seja mestre, né, isso tem uma boa oratória, aí é maravilhoso. Mas nem sempre isso vai acontecer. Ainda que ele não se destaque pela pregação, mas ele precisa se preparar. Sim, ele precisa conhecer. Aí nós estamos falando, o pastor, ele tem que capacitar, tem que cuidar, ele tem que conhecer a palavra. Exatamente. Ele, às vezes, não vai ter uma boa homilética. Exatamente. Ele até estudou, de repente, seminário homilética, mas ele, de repente, tem uma deficiência, ele é gago, ele tem alguma coisa que dificulte. Mas, preparado para a ovelha, tirar as dúvidas da ovelha, isso aí que eu penso. Um bom pastor, que não fez seminário, eu conheço pastor, que não tem 8ª série, fez seminário. Não fez seminário, porque antigamente não fazia. Pastor assembleiano. Pastor Vininho, 92 anos de idade. Ele pregou muitas vezes na minha juventude, citando 3, 4 horas de estudo de mensagens, versículos de cor da Bíblia. Agora, o pastor Vininho nunca fez seminário. Eu chego à casa dele com 92 anos, ele está lendo Bíblia no livro teológico. E aí, quando eu entro, as perguntas dele, e ele tem mais de 100 salmos de memória. Se você pedir, ele chega aqui, ele cita mais de 100 salmos de memória. Ele conversa com ele assim, não, o que você acha de Mateus 24, 17? E de Lucas 13, 40 e pouco? E não sei o quê. Ele cita os versículos tudo de memória. Sabe teologia, conversa, entrar num assunto teológico e não tem 8ª série. Ele é autodidata e também interessado, né? Interessado. Criou 4 filhos, criou netos, trabalhando, indo à igreja de segunda a segunda, trabalho de libertação. Assembleia de Deus Antiga, você sabe como era. Sim, claro. Mas nunca deixou de estudar a palavra para proteger o rebanho, para pregar a palavra. Exatamente. Aí vem me lembrar o pastor Cassiano. Pastor Cassiano. Pastor Cassiano até seus 89 anos, né, que ele faleceu, vinha aqui, com o derrame que ele teve, com o bracinho, subia, pregava e a igreja chorava. A unção de Deus. Então, o pastor Cassiano, ele tem uma história marcada por milagres. Sim. E por sinais. Sim. Maranata, quando ela começou lá em cima da Magal, lá em Caxias, os cultos que ele ministrava eram cultos superlotados. Pessoas se manifestavam, milagres aconteciam. E ele, é interessante, porque assim, o pastor Cassiano, a nível de mensagem, era mensagem simples. Simples. Mas eram cheias do poder de Deus. Mas também nós olhávamos para a vida do pastor Cassiano e percebemos que ele de repente não tinha o dom da oratória, mas ele tinha conhecimento do que estava falando. Isso aí, uma coisa é o pastor Cassiano lia o texto e pregava só Jesus. Exatamente. Não desenvolvia como a gente faz muitas vezes. Eu preguei sobre a palmeira, desenvolvi sobre a palmeira, sobre o céu, aquela coisa toda. Mas tinha uma unção tremenda. E o fato dele pregar Jesus de uma forma simples
Não significa que ele não era profundo nas Escrituras. Não, ele tinha conhecimento. Então, foi o que você falou. Vivência. O pastor, a questão dele pregar, isso é outra coisa. Agora, você não pode não ter resposta para as suas ovelhas. E quando você não souber, você tem que ser humilde. Olha, esse é um assunto que eu tenho que estudar isso aí. E vai chegar para um amigo, vai pegar um livro, vai estudar e vai se aprofundar. Não pode deixar, para o lobo aconselhar a sua ovelha. Olha, isso aí eu não sei não estou a fim de procurar não. Aí o lobo está lá na internet, está na igreja do vizinho, está não sei o que, doidinho. Olha, vem para cá. Ih, rapaz, aqui você vai aprender isso tudo, aqui é maravilhoso. Então, eu acho que a nossa função é estar preparado. Eu continuo lendo. Hoje de manhã, peguei a gramática de hebraico, dei uma olhada de novo, peguei a gramática de grego, dei outra olhada, li a Bíblia. Então, e aí, isso vai me dar dinheiro? Não vai me dar dinheiro nenhum. Mas, de vez em quando, me ajuda a perceber melhor um texto, livrar uma ovelha de ser enganada. E eu acho interessante, assim, e eu acho primordial, na verdade, que o pastor ele se prepare. Aí, sim. E hoje o membro se prepara. E ele precisa se preparar de forma espiritual, na oração, sim, santificação, sim, e na palavra. Sim. Eu acho que essas coisas precisam andar juntas. Eu, às vezes, quando a pessoa quer ser pastor, né, eu, por exemplo, eu gostava de cantar no coral, nunca quis, porque fui um bom tempo presbítero, nunca quis pastorear. Foi presbítero na Metodista, no Maranata. Não tem, já é diácono. Isso. Então, eu sempre ensinei, preguei tudo, mas nunca quis. Eu sei que é difícil falar isso. Foi Deus, o pessoal me chamando para dar aula e coisa, e eu queria cantar no coral. Eu gostava de cantar no coral, a gente cantava no louvor da mocidade. E aí, você vai, coisa. Aí começaram a me chamar para pregar. E começaram não sei o quê. E eu, mas meu Deus, fulano, tanta gente boa para pregar, mas por que eu? E foi naquilo. Até que chegou o ponto que eu tive que optar. Ou eu sigo dando aula, pregando, ou eu fico no coral. Como? E eu gosto do coral. Se você me pergunta, você gosta de pregar ou cantar? Eu gosto de cantar. Cantar bem? Não. Mas amo cantar. e prego, e aí eu optei por pregar, porque Deus falou comigo que tinha me chamado para pregar o Evangelho, para ensinar. E me falou comigo várias vezes, de várias maneiras. E por obediência a Deus. Então, o cristão não escolhe o que vai ser na igreja. É o Espírito Santo que reparte como quer. E Jesus é que te chama para... Eu não posso dizer para Deus o que... Eu sou servo dele. Você sabe que a Bíblia, ela fala mais de 20 vezes que Jesus é Senhor do que Ele é Salvador no Novo Testamento. Ela fala muito mais que Jesus é Senhor. É que a gente fica... Jesus é o meu Salvador. Mas Ele é Senhor. Se Ele disser, Ayrton, você tem que fazer isso... não, eu não vou fazer porque Jesus é meu Salvador, eu vou para o céu. Não. Jesus manda na minha vida. O que Ele mandar, eu tenho que obedecer. Então, eu muitas vezes fiz coisas que eu não queria fazer, mas porque eu sabia que era Deus que queria da minha vida.